Salmo 73, verso 1. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Quem é o homem que está escrevendo esse salmo? Um homem que está dizendo que os seus pés quase escorregaram quando olhou para a prosperidade dos ímpios. Diz, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que faltou pouco para ele deixar o caminho de Deus. Faltou pouco para ele abandonar a sua fidelidade a Deus, a sua vida, a sua conduta de santidade. Quem é esse homem que está dizendo isso? O homem que está dizendo isso, talvez, não, mas o cara que está dizendo isso deve ser um novo convertido que chegou na igreja e de repente as coisas não iam bem e ele resolveu, ele pensou em deixar os caminhos de Deus. Isso deve ser algum aventureiro que tinha chegado na igreja. Não, querido, eu quero lhe dizer que quem escreveu esse salmo foi Asaf. E quem era Asaf? Asaf era um homem da tribo de Levi, que Davi, o rei de Israel, separou para ser o regente lá na nação de Israel. Ele era quem conduzia os louvores, ele era quem conduzia o culto, era quem dirigia o culto. Asaf, ele era o dirigente do louvor. Amados, e depois de Asaf foi a sua descendência assumiram esse cargo de fato de trazer o ministério, ministrar o louvor, de conduzir a congregação a adorar a Deus. Então esse homem tinha um cargo importante. Esse homem era uma pessoa do altar. Esse homem era uma pessoa que, para estar no altar, ele precisava viver uma vida de santidade, uma vida de oração, uma vida de justiça, uma vida reta, uma vida de bom testemunho. Era um homem que amava a Deus, e por isso ele foi escolhido por Davi, porque Deus direcionou Davi a escolher Asaf. Não simplesmente porque Asaf tinha uma bela voz, não porque simplesmente era o dom dele cantar, mas porque além de ter o dom de cantar, Asaf também era um adorador, e por isso ele foi escolhido para reger os cânticos de louvor a Deus na nação, na congregação do povo de Israel. E agora, esse homem de oração, imagina a alegria de Asaf, irmão, quando foi escolhido por Deus para subir no altar. Imagina a alegria de Asaf quando foi escolhido por Deus para dirigir os cânticos na casa de Deus, para ser um obreiro da causa do Senhor, para servir a Deus no seu santuário, no seu tabernáculo, para estar na presença de Deus. Imagina aquele homem no dia que ele foi escolhido. Imagina aquele homem no dia que Davi disse, olha Asaf, Deus te escolheu para reger o coral. Imagina a alegria daquele homem, irmão, saindo dali para ir orar, para ir buscar a Deus. Ele agora organizando a sua vida mais ainda, compondo louvores, compondo poemas, compondo músicas que adorasse o Senhor. Eu me imagino Asaf agora se tornando um homem de oração, um homem de jejum, um homem de consagração, um homem de busca. Mas aí, querido, e esse homem envolvido na obra de Deus, envolvido na causa do Senhor, na obra do Senhor, de repente esse homem passa por um pensamento na mente dele, de deixar os caminhos de Deus, de se afastar do ministério que Deus tinha dado a ele. Asaf diz, quanto a mim os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. O que ele está dizendo? Faltou pouco para me entregar o meu ministério, faltou pouco para me chegar na congregação e dizer, olha pessoal, não vou mais louvar, eu não vou mais cantar, eu não vou mais exercer o ministério que Deus me deu, eu não vou mais exercer o chamado que Deus me entregou. Ele diz que faltou pouco para ele fazer isso, irmão. Queridos, e talvez Deus trouxe essa palavra, eu tenho consciência que Deus quem trouxe essa palavra para nós hoje, porque tanto as pessoas que estão aqui essa noite precisam ouvir, como as pessoas que estão ouvindo também em casa, na rádio, na web rádio, na internet, no CD, em algum lugar. As pessoas, a igreja de Deus precisa ouvir essa palavra, a igreja de Cristo precisa ouvir essa mensagem, porque nós temos aqui certamente, amados, esta noite em nosso meio, ou pessoas que ouvem essa palavra, que por um momento, por um instante esses dias, os seus pés quase se desviaram, seus pés quase escorregaram, que por um momento esses dias passou na sua cabeça deixar os caminhos do Senhor, deixar a congregação que Deus lhe colocou,
deixar a obra que Deus lhe confiou. Talvez passou na mente de alguém esses dias, com certeza passou na mente de alguém esses dias, e muito provavelmente está passando na mente de pessoas que estão ouvindo essa palavra agora. As lutas têm surgido, os combates têm se intensificado, os dias que nós temos vivido são dias terríveis, meu irmão, são dias muito maus. O diabo esses dias, meu, eu tenho falado isso aqui insistentemente, eu tenho visto irmãos esfriando, eu tenho visto irmãos caindo, eu tenho visto casais desmoronando, eu tenho visto lares, meus irmãos, que para mim uma hora eu olhava, eram lares estruturados, eram famílias de Deus, eram casamentos de Deus, irmão, e que agora estão simplesmente afundando. E como pastor eu estou preocupado e tenho orado a Deus: Senhor, o diabo entrou com todas as hostes do inferno dentro do ministério, ele está bombardeando a igreja, bombardeando os irmãos, e nós temos que fazer alguma coisa, senão não podemos ficar de braço cruzado. E por isso Deus está falando contigo essa noite, meu irmão, porque de repente você que está aí ouvindo essa palavra, chegou aqui essa noite também, os teus pés quase escorregando, quase se resvalando. Talvez na tua mente esses dias tenha passado a ideia: eu vou deixar os caminhos de Deus, eu vou deixar a igreja, eu vou deixar a obra do Senhor. Talvez alguns dos irmãos que são obreiros, que estão na frente da obra do Senhor, talvez passou na sua mente esses dias, meu irmão, vir menos, desanimar. Talvez passou na sua mente esses dias, não fazer mais o trabalho que você está fazendo. Eu quero lhe dizer, meu irmão, escute o que nós vamos meditar aqui essa noite, porque nós estamos vendo aqui um homem de Deus, um homem fiel, dizendo que faltou pouco para ele se desviar, para ele se afastar. Ainda veio a ideia, ainda veio ainda o pensamento, ainda veio ainda a sugestão. Ele ainda sentou, ainda pensou em sair. E tudo isso por quê, irmão? Por que esse homem pensou em sair? Quando esse homem diz que faltou pouco para resvalar os pés dele, meu irmão, ele está dizendo o quê? Que a vida de oração dele se apagou. Ele está dizendo o quê? Que o desejo dele de vir para os cultos já não tinha mais. Ele ia porque tinha um cargo, porque tinha um ministério, era de obrigação dele reger o coral. O que esse homem quer dizer? Que faltou pouco para os pés dele se resvalar e para ele se desviar do caminho de Deus. Ele está querendo dizer que tinha perdido a vontade de ler Bíblia, tinha perdido a vontade de estar nos cultos, tinha perdido a vontade de fazer a obra de Deus, tinha perdido a vontade de orar, tinha perdido a vontade de buscar Deus, tinha perdido a vontade das coisas espirituais. Isso está acontecendo com muitos. Isso está acontecendo com vários irmãos. Talvez você chegou aqui essa noite, talvez faça dias que você não lê a Bíblia. Talvez você chegou aqui essa noite, façam dias que você não ora. Mas eu quero dizer, eu não estou falando isso aqui para te repreender, para te dar um carão. Não, meu irmão, eu estou falando para lhe dizer, meu irmão, que isso é um sintoma, que o pensamento do sair dos caminhos de Deus. Você já parou de orar, já parou de ler Bíblia, já perdeu a vontade dos cultos. Agora a próxima coisa, o pensamento é: sai da igreja, sai da congregação, sai daí, deixa de congregar, deixa. O pensamento vai vir. E na mente de alguns já está agindo. Ele me colocou um monte de pensamento na mente de Asaf. Mas como é que ele conseguiu colocar? Por quê, pastor? Porque que aquele homem tão fiel, o diabo conseguiu colocar pensamentos assim na mente dele. Por que é que veio pensamentos assim na mente dele? E por que é que você também, que era tão fiel, está vendo pensamentos assim na sua mente? Nós vamos ver aqui o porquê. E ele disse aqui claramente. Por quê? Porque, verso 3: pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Ou seja, ele parou de olhar para a simplicidade da obra de Deus, ele parou de olhar para a simplicidade do Evangelho, ele parou de olhar para a simplicidade do que é ser o servo de Deus, e começou a olhar para o mundo, e começou a ver que pessoas que não temem a Deus, que não servem a Deus, prosperam e vai tudo bem com ele. Quando aquele homem tirou os olhos da obra de Deus, tirou os olhos da palavra de Deus, tirou os olhos da simplicidade do Evangelho, começou a olhar em volta dele, ele começou a desejar o que os ímpios tinham, começou a cobiçar
o que o mundo oferece, as glórias que o mundo dá. Aí eu me lembro do que Paulo disse em uma de suas cartas. Ele disse assim, eu acho que é 2 Coríntios, Paulo diz: eu temo que assim como a serpente enganou a Eva, de alguma maneira sejam corrompidos os vossos sentidos, e vocês se apartem da simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Paulo estava com esse temor, Paulo estava com esse medo. Assim como a serpente enganou a Eva, eu tenho medo que vocês também se apartem da simplicidade do Evangelho. Estamos vendo aqui um homem fiel, que parou de olhar para a simplicidade das coisas de Deus e começou a olhar para o luxo, para os carrões, para as riquezas. Ele diz aqui, olhou para a prosperidade dos ímpios e começou a ter o desejo de ter aquilo, de possuir aquilo, de conquistar aquilo. Ele passou a ter o desejo. E ele começou a observar, olha, presta atenção. Ele começou a observar o quê? Ele começou a observar no verso 4, ó. Porque primeiro ele viu que os ímpios, embora sejam ímpios, não temem a Deus, estão prosperando. Verso 4, não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Ele começou a ver que os ímpios que não temem a Deus não passam tribulação para morrer, vivem bem, folgados, estão firmes na força deles, não se acham em trabalhos como outra gente, nem são afligidos como os outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de um adorno, os olhos dele estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do coração deles, eles realizam o desejo do coração deles, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente. Ele começou a ver tudo isso, fala arrogantemente, são corrompidos, são maliciosos. Verso 9, erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra, eles falam mal até de Deus, pelo que o seu povo volta aqui, e águas do copo cheio se lhe espremem, quer dizer, tem fartura em tudo, e dizem, como Deus sabe? Ou, há conhecimento no Altíssimo, quer dizer, duvidam da grandeza de Deus. Eis que estes são os ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumenta as riquezas. Olha o que esse homem está vendo, irmão. Eles são ímpios, eles não temem a Deus, eles estão sempre guardados em segurança, não acontece nada ruim com eles, eles parecem que são protegidos, nada de mal acontece com eles, eles estão sempre em segurança, e as riquezas deles estão sempre aumentando. Verso 13, na verdade que em vão, aí o salmista pensou, Asaf, na verdade que em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Olha aí, meu, está entendendo isso aí, amém, irmão? Olha o ponto que esse homem chegou. Um homem de Deus começou a olhar para um incrédulo, talvez um vizinho dele, um incrédulo ímpio, e viu que o cara era rico, viu que o cara tinha o melhor carro, tinha a melhor casa, tinha dinheiro no bolso, passeava para onde queria, blasfemava de Deus, não estava nem aí, falava mal de todo mundo, xingava todo mundo, fazia mal às pessoas, falava com arrogância, com prepotência, e a riqueza dele só ia aumentando cada vez mais. E Asaf começou a pensar o quê? Começou a pensar no verso 13, ó. Em vão eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas vestes na inocência. Meu irmão, um homem de Deus chegar a pensar isso. Deus está trazendo essa palavra, irmão, porque certamente alguns de nós pensamos isso. Pensamos isso. Pensamos o quê? Pensamos que é em vão está se santificando, é em vão está servindo a Deus, é em vão está fazendo. Olha o que é que o diabo coloca na mente da gente. É em vão está orando, é em vão está lendo Bíblia, é em vão está indo para a igreja, é em vão está se santificando, é em vão está buscando a Deus, é em vão está sendo fiel a Deus em tudo, sendo honesto, sendo correto, sendo justo. O diabo começa a colocar na mente do camarada que é em vão. Por quê? Porque os ímpios não tem nada disso e estão prosperando. Você tenha cuidado, irmão, você tenha cuidado em nome de Jesus,
Porque isso aconteceu com o homem de Deus e pode acontecer com você, e está acontecendo com muita gente. Eu mesmo conheço, nessa caminhada de 16 anos, já 15 anos, 16 anos, eu conheço tanta gente, irmão, que era fiel a Deus, era gente fiel, eram os da frente da obra, eram os primeiros, gente dedicada, gente entregue, e que por ver a prosperidade, tem vários casos que eu vivenciei, que eu acompanhei, que eu vi, por ver a prosperidade de um irmão, um familiar que tinha dinheiro, que era abastado, que tinha recursos, tinha carrões, aí o coração começou a desejar aquilo. E você sabe, quando o coração começa a desejar isso, meu irmão, aí as coisas espirituais começam a ficar para trás, porque o foco agora é aquilo ali. Não, meu familiar tem, eu tenho que ter também. Aí ele começa a esquecer as coisas de Deus e focar o material. Isso aconteceu, irmão, nessa caminhada eu já vi vários. Eu vi diáconos, eu vi presbíteros, eu vi obreiros, homens de Deus, homens de pregação da palavra, homens cheios do Espírito Santo, cair nessa armadilha aqui, ó. Vacilo de olhar para o lado, vacilo de olhar para trás. E Asaf diz que quase escorregou. Eu vi homens que escorregaram e não se levantaram mais. Ontem eu estava lá em Pajuçara e o irmão falou para mim: pastor, há muito tempo eu procurava esse evangelho que você prega, que é o evangelho verdadeiro, e por isso que eu estou aqui congregando. E tinha gente próximo a mim, que dizia que também desejava esse mesmo evangelho, mas quando encontrou, que ouviu o Senhor pregando, evangelho simples, puro e verdadeiro, acabou dizendo assim: rapaz, esse pastor vai ficar sozinho. Aí o irmão falou para ele: rapaz, você acha que ele tem medo de ir para o céu só? Resposta boa, não foi não? Eu não saberia ter dado essa resposta, foi de Deus, irmão. Ele falou: e você acha que ele tem medo de ir para o céu sozinho? Se você acha que ele vai ficar só? Quer dizer, o camarada falou a vida toda que estava procurando o evangelho do reino, o santo evangelho, o evangelho da salvação, o evangelho da glória eterna. Aí quando ele encontra, o olhar dele para o mundo não o permite seguir esse evangelho. E alguns até começam, alguns até iniciam a caminhada, mas os olhos no mundo, na cobiça, nas glórias terrenas, não o permite continuar, não permite chegar até o alvo, até o fim, porque o apóstolo Paulo disse: eu corro para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus o nosso Senhor. Eu me lembro do que o Auricélio falou aqui agora, que nós temos que ter um alvo, e esse alvo é Cristo, esse alvo é as mansões celestiais, mas nós temos que ser fiéis e perseverar até o fim. Eu vi o apóstolo Pedro escrevendo uma de suas cartas, e o apóstolo Pedro preocupado, porque tinha irmãos que tinham dado a vida pelo evangelho, tinham perdido tudo pelo evangelho, e agora estava querendo desistir. Eu vi o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja da Galácia, e o apóstolo Paulo dizendo para os Gálatas: sim, quem vos impediu de continuar seguindo a verdade? Nós temos que ter cuidado, irmãos, porque se nós tirarmos os olhos da cidade celestial, se nós tirarmos os olhos das mansões eternas, se nós tirarmos os olhos da glória que Deus tem preparado para nós, começar a olhar para o mundo, nós vamos passar o mesmo pensamento na nossa mente. Nós vamos acabar sendo aqueles crentes só de histórias do passado, de coisas grandes que Deus fez na nossa vida, mas no presente vamos ser crentes mornos, frios, fracos, e eu não quero isso para nenhum de nós, amém? Se as histórias do passado foram gloriosas pelo Espírito de Deus operando na sua vida, as do presente e do futuro vão ser maiores ainda, em nome do Senhor. Eu vejo Paulo falando, aliás, eu vejo Jesus falando na igreja, para a igreja de Laodiceia: tu és morna, tu nem és fria nem quente, tu és morna. E tu está aí na igreja, está aí na obra, é da igreja, está aí, mas tu não está seguindo o que é para seguir, está em meus termos.
E assim estava lá o nosso irmão Asaf. Ele começou a pensar que era em vão, purificar o coração, minhas mãos. Estou vendo aí crentes que se desviou, estão bem, as coisas, está tudo bem com eles. O cara sai com a mulher bonita toda semana, diferente, está tudo dando certo para ele. O cara saiu da igreja, foi prosperar mais. Estava na igreja, não tinha o que ele tem hoje. Agora que ele saiu da igreja, está desviado. Agora o cara tem isso, agora o cara tem aquilo. O cara está bem. Aí o diabo vai levando você a ver essas coisas e achar que isso é bom. O Asaf disse no verso 14, aliás, verso 13: na verdade, em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia eu tenho sido afligido e castigado toda manhã. Olha o homem de Deus, irmão. Que era para estar sendo castigado, não era os ímpios? Ele disse: não, o castigo dos ímpios é no dia do juízo, meu irmão. A disciplina de Deus é para a igreja hoje. Ímpio não é disciplinado, ele vai ser, para ele as coisas sempre vão bem, porque o castigo de Deus vai pesar na cabeça dele no dia do juízo. Agora os justos sim, os justos são repreendidos, são disciplinados, são corrigidos pelo Senhor, todo dia. Asaf fala isso aqui, ó, eu estou me santificado, tenho afligido a minha alma, tenho lavado minha mão na inocência, tenho procurado não fazer nada errado, nada mal, todo dia eu tenho sido afligido e castigado a minha alma. Aí ele diz no verso 15: se eu dissesse, também falaria assim como os ímpios, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, eu fiquei sobremodo perturbado. Olha o que é que ele está dizendo. Rapaz, quando eu comecei a pensar em entender esse negócio, porque é que os ímpios estão prosperando, porque é que está dando tudo certo para ele, eu fiquei perturbado, demais, sobremodo perturbado. Aí, irmão, ele ficou perturbado. Mas Asaf não sabia de uma coisa. O que? O ímpio está prosperando? Tá ou não está? Tá. Os ímpios têm saúde? Tem. Tem vigor? Tem. Tem dinheiro? Tem. Tem carrão do melhor que tem? Tem. Tem casa confortável? Tem. Tem dinheiro no bolso? Tem. Pode ir para onde quer? Pode. Comer o que quer? Pode. Vestir o que quer? Pode. Pode ter tudo o que quer que o dinheiro pode dar. Não lembra de Deus, não busca santificar. Do jeito que ele ganhar o dinheiro está bom, se foi honesto está bom, se foi desonesto está bom. Mas o Asaf, olhando para isso, ficou perturbado e não entendeu, porque o Asaf não estava entendendo uma coisa, que está lá em Malaquias capítulo 3, do verso 13, ó. Já sei, pastor, ele não dá rudismo. É porque o povo, quando abre Malaquias 3, já lembra de dízimo, né, irmão? Tem cabo aí, quando abre a Malaquias 3, já dá um arrepio na coluna, assim, no espinhaço já. Mas não, olha aqui, o que é que Asaf não sabia? Asaf não sabia disso, ó. Malaquias 3, verso 13: as vossas palavras, olha o que é que Deus está dizendo: as vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que temos falado contra ti? E o Senhor diz: vós dizem, inútil é servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos. Também os que cometem impiedade se edificam, crescem. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Está vendo aí? O povo dizendo lá da mesma coisa que Asaf estava dizendo. Rapaz, que adianta nós estar jejuando, guardando a palavra de Deus, andando de luto, se os ímpios estão prosperando, está dando tudo certo para eles. Bem-aventurados são os ímpios que estão dando tudo certo para eles. E Deus disse que essas palavras estavam o quê? Estava agredindo a ele. No verso 13, ó: vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor. Então o que é que nós concluímos aqui, irmãos? Nós entendemos o quê? Que quando isso passa na mente de uma mulher de Deus, de um homem de Deus, que não vale a pena servir a Deus, que está olhando para os ímpios está dando tudo certo. Então, quando isso passa na nossa mente, a Bíblia está dizendo que isso é agressivo contra Deus, que isso é agressão contra Deus, que Deus se sente agredido quando você fala: eu não vou mais servir a Deus, eu não vou mais para a igreja, está todo mundo dando certo e ninguém está servindo a Deus, eu vou para o mundo, o fulano desviou e está tudo dando certo para ele. Quando você pensa isso no coração, quando você fala, você está agredindo a Deus com as suas palavras. Deus está dizendo aqui. E por quê, pastor?
Porque lá em Tiago 4 diz: adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? E todo homem que se constitui amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. O que ele está dizendo? Deus está dizendo que essas palavras são agressivas para ele. Esses pensamentos são agressões contra Deus. Poxa vida, irmão, Deus preparou para nós uma cidade eterna. E você está de olho, está de cobiça no que esse mundo podre tem para oferecer. Tudo que o mundo pode lhe dar, por mais luxuoso que seja, não passa de uma manga que vai apodrecer a qualquer momento. Mas o que Deus tem guardado para a igreja, meu irmão, é algo lindo, novo, eterno. Eu me lembro do que está escrito lá em 1 João capítulo 2, no verso 15. O Senhor disse: não ame o mundo, nem o que no mundo há. Porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, que a carne cobiça, o desejo dos olhos, está falando só de mulher bonita não, e de homem bonito não. Desejo dos olhos é a cobiça dos olhos, é a grandeza das coisas terrenas, a cobiça dos olhos, a ostentação de bens. Ele diz: não procede de Deus, mas do mundo. E o mundo passa com a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então, Deus já nos advertiu, irmão, que nós não tínhamos que estar de olho nessas coisas não, irmão. Mas sabe o que acontece? É porque o povo é teimoso. Está cheio de crente aí fraco na fé, fraco na caminhada, sem orar, sem ler Bíblia, sem um desejo de servir a Deus, sem um desejo de buscar o Senhor. E por quê? Porque é teimoso, porque escuta a palavra e não quer dar ouvido, continua com o olho grande para as coisas do mundo. Então, quando Asaf parou para refletir, Asaf ficou com esse pensamento perturbado, mas foi só até ele fazer isso aqui, ó. Vai lá em Salmo 73, verso de número 17, diz: até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi o final deles. Asaf disse assim, tremendo a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é tremenda. Ela diz assim: Asaf estava perturbado, atribulado, meu irmão, até eu entrar na casa de Deus. De certo, ele entrou na casa de Deus e foi orar, foi ouvir a palavra de Deus. Aí foi que ele foi entender. O que é que dá para nós entender aqui, irmão? Vamos conjecturar aqui um pouco em cima desse texto, sem pregar heresia, só uma conjecturazinha. Vamos imaginar o quê? Que Asaf já tinha pedido um tempo no cargo dele. Rapaz, vou dar um tempozinho aí no meu cargo. Chegou lá para o pastor lá da igreja: ô pastor, dá um tempo no meu cargo aí, tá bom? Um mês ou uns 2 meses, um tempinho aí, eu estou precisando de um tempo. Ou chegou para os irmãos, pediu um tempo: pô, vou passar um tempinho sem vir para a igreja. É porque ele disse que ele veio perceber isso quando ele entrou no templo. E o templo era o lugar onde ele estava lá todo dia, de manhã, de tarde, de noite, cantando. Então significa o quê? Que Asaf agora estava ausente do templo. Mas um dia, nessa frieza dele, nesse desânimo, nessa apatia dele, ao entrar no templo, e muito provavelmente ao ouvir uma leitura, uma mensagem, uma palavra da parte de Deus, aí ele diz: aí eu abri o meu entendimento para compreender essa verdade. Sabe o que está faltando em muitos, irmãos, que estão atribulados com isso? Os que já se afastaram é voltar no templo para ouvir o que Deus tem para falar. Outros é que estão no templo só de corpo, mas a mente e o coração está lá fora. Talvez fosse o caso de Asaf. Talvez ele continuava lá dentro do templo, participando dos cultos, cantando tudo, mas quando eu entrei no templo, ou seja, quando eu me lancei no culto mesmo, de coração, de alma, para ouvir, para entender, para prestar atenção na palavra, aí eu entendi qual era o fim deles. Então, irmão, Asaf ficou perturbado até entrar no santuário de Deus. Quando ele entrou, ele entendeu. Hoje nós estamos entrando no santuário de Deus para entender isso, amém? Aí ele vai e diz no verso 18, ó, olha o que é que ele entendeu: dos ricos
Certamente, verso 18: certamente tu, Senhor, os puseste em lugar escorregadio, tu os lanças em destruição. O que é um lugar escorregadio? O cara pensa que está seguro, né? Já levou um escorregão de algum canto? Já levei. Tomando banho na cachoeira, estava lá todo satisfeito em cima da pedra, de repente, irmão João também já caiu, né, irmão? Você pensa que está seguro, de repente os pés, vai, meu filho, você cai. Ele está dizendo: Deus, Senhor, agora entendi, o Senhor colocou ele em lugares escorregadios. Ou seja, a riqueza deles, eles pensam que estão seguros. Eles fazem da riqueza deles a âncora, o alicerce da vida deles, o Deus deles, aqueles que podem remediar, aqueles que podem socorrer eles. A riqueza são os bens deles. E Deus disse: isso é escorregadio, e Deus os colocou lá. Por quê, pastor? Porque eles não temem a Deus, e Deus colocou eles ali exatamente para que eles venham cair no tempo certo. Mas se eles temessem a Deus, não colocaria eles lá, não. O verso 19: como caem na desolação, quase num momento, e fica totalmente consumido de terror. Isso aí está falando da condenação. 20, claro, trazendo para o contexto do Novo Testamento, né? Está falando da condenação. Verso 20: como faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. O que ele está dizendo? Que Deus não se importa, Deus não se atrai pela aparência dos grandes, pela aparência dos ricos. Inclusive Jesus disse para os fariseus que eram avarentos, Jesus disse para eles que o que para os homens é exaltado, para Deus é abominação. E ele continua dizendo no verso 20, no verso 21, assim, o salmista dizendo: o meu coração se azedou, e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci, nada sabia, era como um animal perante ti, Senhor. O que ele está dizendo aqui, irmão? Agora a palavra dele já está no passado. Ele está dizendo o quê? Eu me embruteci, não sabia nada, eu olhando para os ricos, achando que eles estavam bem, e eu aqui servindo a Deus, passando dificuldade, tribulação, necessidades, lutas, provas, tempestade, as coisas dando errado, perseguição, dor, sofrimento. Eu estava como um animal embrutecido, porque eu não sabia de nada. Eu era como um animal perante ti, Senhor, pensando isso, que o rico é quem está bem, que os ímpios é quem estão bem. E ele vai e diz, verso 23: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, oh glória. O que é isso? Eu sou pobre, tenho pouco, sou necessitado e passo tribulação, mas o Senhor está de contínuo comigo e me sustenta pela minha mão direita. Verso 24: guiar-me-ás com teu conselho, e depois me receberá onde? Em glória. Senhor, tu vai me guiar com a tua palavra. Se for para renunciar, eu renuncio. Se for para deixar de olhar para as glórias do mundo, eu deixo. Se for para me contentar com a simplicidade, eu me contento. O Senhor vai me guiar com a sua palavra, porque no final o Senhor me receberá em glória. Me receberá em glória, meu irmão. O que está dizendo aqui? Não importa o que eu passar nessa vida, se eu for fiel a Deus, eu vou receber em glória. Não importa o que eu viver nessa vida, a tribulação, as necessidades, as privações, as provações, sim, mas Deus vai me receber em glória. Coloca isso no teu coração. Deixa de olhar para o que o mundo dá, para as glórias do mundo, para as riquezas do mundo, para os ímpios. Está bem com ele? Está bem nada, meu filho. Está bem, é contigo. Mas como, pastor? Se eu estou na prova faz 10 dias. Está bem contigo, filho, porque essa prova vai passar e o tempo da glória vai chegar na tua vida. E por que não é com eles que está bem? Porque a glória deles só vai durar 100 anos no máximo. Depois eles vão ser condenados. Oh Jesus, abre o coração da tua igreja. Meu Deus, será que eu estou pregando para um povo que realmente crê? Ou será que eu estou pregando para zumbi? Eu espero, irmão, que essa palavra entre no teu coração, porque eu estou atribulado já, meu irmão, de tanto crente me dando trabalho. Hoje eu falei com um que está na pendenga e eu digo: olha, agora é de cinturão com a fivela. Ele disse: vixe, pastor, desse jeito. Eu digo: agora que as ovelhas que estão dando trabalho vai ser desse jeito, é cinturão com fivela, não é mais com o outro lado não.
Deixa essa palavra entrar no teu coração. Olha a glória. Ele disse: o Senhor vai me guiar no seu conselho e depois me receberá em glória. Guarda isso no teu coração, hein? Deixa de tirar essa contaminação que está na tua mente, no teu coração. Que os ímpios tão bem coisa nenhuma, tão bem nada. O diabo é quem está enganando eles. Você sabe por que é que um crente se desvia e as coisas para ele passam tempo bem? Porque o diabo sabe, se perturbar ele logo, ele volta logo para a igreja. Aí o diabo: não, deixa as coisas ir bem com ele aí, vamos dar o que ele quer, o que ele estiver precisando aí, vamos botar para ele aí, vamos fazer as coisas dar certo, vamos, porque o homem tem que cada vez mais se desviar mais. Então ele diz, verso 25, olha o salmista arrependido do que ele tinha pensado: a quem tenho eu no céu senão a ti? Isso ele falando com Deus, olha, agora ele está todo amoroso, né? Todo romântico. A quem tenho eu no céu senão a ti, Senhor? E na terra não há quem eu deseje além de ti. Oh, glória a Deus. Quer dizer, o homem que agora há pouco estava desejando o dinheiro dos outros, agora há pouco estava desejando a prosperidade dos outros, ele disse: Senhor, que mais na terra tem que eu deseje senão a tua presença? Senhor, não tem nada nesse mundo mais que eu deseje, não ser o Senhor, a não ser a tua palavra, a não ser a tua presença, a não ser os teus átrios. Oh, glória a Deus. Salmista abriu os olhos, irmão. Pode ser que você, meu filho, abra os olhos hoje. Pode ser que você abra os seus olhos hoje, essa noite, com essa palavra em nome de Jesus, e que você possa voltar a Deus hoje e dizer: ah, Senhor, quem mais tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há nada mais que eu deseje além de ti. Quer dizer, Senhor, aquelas cobiças foram embora, percebi que era tudo ilusão, o meu desejo de fato agora é o Senhor. Aí mesmo frio agora, Asaf, né? Ele está dizendo para Deus: eu quero recomeçar, eu quero ser banhado de novo com a tua glória, eu quero mergulhar de novo na tua presença, eu quero desejar, eu desejo a ti, quero saciar esse desejo com essa presença gloriosa. Então nós vamos fazer isso essa noite em nome de Jesus, irmão. E diz no verso 26: a minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus, quem? Não as riquezas, não o dinheiro, não as coisas do mundo. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre, a minha herança. Deus é a minha herança, é a minha porção. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleça, Deus é a fortaleza do meu coração, é a minha porção para sempre. Deus é quem fortalece o nosso coração, através de quê? Da palavra, através da oração. Você não vai fortalecer o seu coração em Deus se não for orando, se não for lendo Bíblia. Tem que ser assim. Eu me lembro do que diz Efésios capítulo 6, verso 12: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecer no Senhor e na força do seu poder é na palavra do Senhor, porque o poder de Deus se manifesta através da palavra dele. Você não vê Deus fazendo nada com as mãos na criação, Deus fez tudo através da palavra. A palavra de Deus é quem manifesta o poder dele, é quem manifesta a grandeza, a glória dele. E ele diz, verso 27: pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Está vendo, Asaf? Pensou que os ímpios estavam bem, agora reconheceu o quê? Que os que se afastam de ti vão perecer. Tu tens instruído todos aqueles, aliás, tu tens, Senhor, destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Irmãos, agora Asaf já está falando de gente que estava nos caminhos de Deus. E Asaf está dizendo: olha, eu quase era um apóstata, porque eu já estive no caminho de Deus e quase que eu retrocedia, quase que eu voltava para o caminho errado, quase que eu voltava para aquela igreja lá, como é que é o nome? Aquela que eu sempre falo aqui, rapaz. Quase que eu voltava para a Universal, quase que eu voltava para a Mundial, quase que eu voltava para Jerusalém,
Quase que eu voltava para a plenitude do trono de Deus. Quase que eu voltava para a igreja católica. O Asaf quase que ia. Quase. Quer dizer, olha, eu vou seguir o evangelho, mas eu vou seguir na igreja que está pregando a prosperidade, porque lá pode tudo. Aí o Asaf está dizendo o que aqui? Que o Senhor tem destruído todos aqueles que apostatam e se desviam dele. Então, irmão, entenda o seguinte: quando eu prego uma palavra para você se firmar, claro, eu quero que você permaneça, fique aqui congregando. Eu serei hipócrita em dizer que não. Quero que você fique, permaneça, continue congregando, que você seja uma bênção na igreja, que você seja uma bênção para os irmãos, que você seja uma bênção para mim, que você seja uma bênção na obra de Deus. Mas é muito mais do que isso. É muito mais do que simplesmente aumentar um número dentro do templo, no meio da congregação. É muito mais. Asaf está falando aqui que Deus destrói aqueles que apostatam e se desvia dele. Destruição no Novo Testamento fala de condenação. Destruição na doutrina da Nova Aliança fala de castigo eterno, de tormento eterno, de condenação para os apóstatas, para que se desvia do Senhor. E Asaf se considerou apóstatas, não aqueles que saíram da presença de Deus e foram seguir outra religião apenas, outra doutrina apenas. Mas Asaf considerou um apóstata aqueles que, embora dentro da igreja, mas o coração estava no mundo. Asaf considerou um apóstata. Mas para mim, verso 28, bom é me aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as suas obras. Amém. Asaf, ele mostra um arrependimento profundo pelo que ele pensou, irmão. Asaf está dizendo aqui: rapaz, para mim o bom bem é me aproximar de Deus e colocar minha confiança em Deus, e não no dinheiro, na riqueza ou nos homens, para anunciar as suas obras. Assim como Asaf, irmão, ao meditar sobre esse assunto, se arrependeu de ter pensado aquelas coisas, que você também possa se arrepender de ter pensado em deixar os caminhos do Senhor, de ter pensado em abandonar o evangelho puro e verdadeiro, genuíno. Que você também possa sair daqui hoje conduído também, arrependido de ter falado contra Deus o que você falou. Que você possa sair também pensando o seguinte: bom para mim é me aproximar de Deus. Foi isso que Asaf disse no último verso, foi? Bom para mim é me aproximar do Senhor. Isso é a melhor coisa para você essa noite. Essa é a melhor coisa para você que está me ouvindo. O bom para você não é isto nem aquilo, nem correr atrás disso nem aquilo. O bom para você é se aproximar de Deus. A irmã Ângela, a obreira Ângela, dirigindo a oração de terça-feira, ela trouxe uma passagem muito importante sobre oração, lá no livro de Neemias. Quando os amigos de Neemias chegaram de Jerusalém, ele estava já lá na Babilônia, e Neemias perguntou: como é que está Jerusalém, como é que está o templo, como é que está o povo lá? Eles disseram: o povo que está lá está em miséria grande, e o templo está com as portas quebradas, e a cidade está com os muros derrubados. Aí o texto diz lá o quê? Que Neemias foi chorar amargamente pela miséria dos irmãos, do povo que estava lá abandonado. E aí a irmã Ângela trouxe uma alegoria falando o seguinte: que nós temos que orar pelos irmãos que estão em miséria. Aí eu falei para ela: irmã, quem me dera os irmãos tivessem na miséria apenas financeira, nós estivesse ajudando eles com a cestazinha básica, mas eles estivessem fiel a Deus aqui na igreja. O pior é que uns estão na miséria, meu irmão, é no adultério, na prostituição, nas drogas, nos vícios, no mundo. Eu preferia que eles estivessem aqui passando necessidade, precisando do dinheiro do aluguel, precisando de uma cesta básica, e nós mesmo sem poder, mas repartindo com eles todo dia o aluguel e a comida, mas que estivesse na presença de Deus. Eu prefiro que a sua miséria seja material do que espiritual. Eu prefiro que você fique na presença de Deus passando necessidade, do que você afastado e cheio de dinheiro no bolso.
Porque a sua miséria material a igreja pode suprir com toda dificuldade, mas a sua miséria espiritual vai lhe levar para o inferno, para uma miséria muito maior. E às vezes a miséria aos olhos dos homens, o homem não consegue entender. Vamos dizer aí, um ricão aí do Brasil, está aí, conhece a Deus, é um corrupto, um adúltero, um mentiroso, um desonesto, um ricão, um milionário. Acaba olha para um homem desse, está na... Aí olha para um crentezinho fiel, bem fiel, com a camisazinha rasgada, a calçazinha rasgada velha, a chinelazinha furada no calcanhar, chegando na igreja com bicicleta, morando numa casinha de taipa, lá no lugar mais simples. Aí o caba olha para um caba desse é um miserável, um caba desse aí, eu lá se via esse Deus aí. O mundo olha assim, mas Deus olha diferente, e a igreja que tem os olhos de Deus também enxerga diferente. Pelo contrário, meu filho, na miséria quem está é aquele rico. Esse crente aqui está muito abençoado, você não faz ideia da herança que ele tem guardada. O ricão já recebeu a herança dele, está lá esbanjando. Desse aqui não, ele vai receber no tempo certo e vai gozar dela por toda a eternidade, em nome de Jesus. Então, amado, sai daqui essa noite pensando com isso no seu coração. Para mim o bom é me aproximar de Deus, amém? Então bom para ti é isso, irmão, é se aproximar de Deus cada dia mais, e olhar para Deus, e olhar para o alto, e olhar para cima, e se arrepender em nome de Jesus. Então, amado, a caminhada realmente está muito difícil. O diabo tem entrado mesmo assim, sabe, com as armas mais potentes que ele tem lá no inferno. Mas em nome de Jesus, irmão, guarde essa palavra no seu coração. E essa bombardeio vai passar. Quando ele passar, tem coisa melhor para um soldado, ele voltar da guerra faltando uma perna, um braço, com o olho arrancado, mas ele voltou vivo. E sabe como é que a nação reconhece ele? Como um herói de guerra. Assim vai ser você depois dessa tribulação. Vai sair daí todo arrebentado, vai chegar do outro lado todo rasgado, todo moído, todo quebrado, todo necessitado, mas vai chegar lá como um herói de guerra. Deus vai dizer: vem fiel. Jesus vai dizer: vem aqui, bendito do meu Pai, toma aqui posse da herança que eu preparei para ti desde a fundação do mundo. Anda nessas ruas de ouro, entra nesses portões de pérola, habita nessas mansões eternas que eu preparei, foi para você. Aleluia. Oh, glória a Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus.